Quem quiser comentar alguma coisa, pode comentar. Boa noite a todos. Tá? Então, eu coloquei para gravar ali, tá? Para ficar gravada, para depois disponibilizar para quem não vai assistir ou quem quiser assistir depois. Tá? Vou esperar mais uns minutinhos aqui, apenas para o pessoal entrar, tá? Todo mundo que quiser entrar, estamos 18, né? Vou esperar mais um pouco, são 40 e poucos alunos, tá? Espera mais uns 5 minutos, 6 minutos aí, para ver se quem entrar, quem não entrar, daí a gente começa. Hoje nós vamos falar sobre angiosperma e gimnosperma, gimnosperma e angiosperma, tá? Falar sobre o reino vegetal, tá? Então, vou só esperar aqui o pessoal entrar. Então, deixa eu permitir aqui. Estou permitindo, estamos em 19. Júlia. Estou permitindo e parece que o pessoal não está entrando, gente. Tem alguma coisa que não está funcionando. O Manuel está com o microfone aberto. Tem mais alguém? Parece que tem mais gente, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 21 já. Espera mais uns minutinhos, ver quem vai entrar. Vou dar um recado lá no WhatsApp, né, para quem não lembra. Tá, vou colocar um recado lá no terceirão. Vitor, Sandra, Maria Bucater, entrando. Aceita aí, Paulão. Quem é que está mandando mensagem? Já aceitei, já está dentro do grupo. Estou 23. Deixa eu abrir aqui agora. Que achar. Quem mais está entrando? Carolina. Mais alguém? Então, vou estar já deixando aqui. Classificação do reino vegetal. Não consigo ouvir. Aí está todo mundo ouvindo, está todo mundo. Está todo mundo vendo aí certinho, está todo mundo ouvindo. Entra e sai de novo, aí é o aparelho seu. Está todo mundo ouvindo aqui, a maioria. Vamos permitir a Lara entrar. A maioria está respondendo que está de boa. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. De boa, de boa. Vou sair e entrar. Deixa a Lara entrar. Não, já deixei. Até que horas vai a aula? Até que hora vai a aula? A aula é de 1 hora, isso. 1 hora. Mais ou menos isso, tá, gente? Não que seja exatamente 1 hora, tá? Mas vai ser mais ou menos nesse horário de 1 hora aí, tá? Guilherme está entrando. Estamos com 28, ó. Hoje o negócio está ficando bom. As coisas estão participando. Por favor, deixe o microfone desligado, gente. Por favor. Certo? Entra e deixa o microfone desligado, para não dar microfonia. Enquanto isso, eu vou procurar aqui a nossa aula de hoje, né? Só um pouquinho aí, tem gente que está entrando e não conseguiu entrar, calma aí. Eu estou vendo aqui aonde eu vou achar.
Tem alguém que eu não coloquei para dentro? Chama de novo. Pede para entrar de novo. Isa. Eric. Maria Clara. Mais um minuto, tá? Quem entrar, aí a gente começa a nossa aula, tá, pessoal? Doutor? Permitir, Rayane, Isabela, Ana Júlia. Eu não sei onde é que está. De 2020, classificação biológica. Mais alguém está entrando? Só um pouquinho. Arthur, Vendrame, mais alguém? Entra de novo, vai lá no grupo lá. Deixa eu ver aqui, terceirão, até troquei o PC. Arthur Vendrame, o Arthur chorando, né? Mas já entrou. Vê se lá no grupo tem mais alguma pergunta. Não é isso, não é isso. Todo mundo já está aí? Eu posso começar? Alguém está... Todo mundo está aí? Todo mundo está aí? Mas tem 29 só, tem 30. Eu não estou entendendo se está todo mundo aqui. Ok? Então vamos começar, pessoal. Vamos começar. Deixa eu só apagar aqui a genética. Vou apagar a genética aqui. Cuidado para o quadro não cair, né? Ô, Vinícius. Que entrou ali, Vinícius, e eu não consegui dar
Não consegui fazer participar. Arthur Vendrame está entrando. Mais alguém? Júlia, já dei entrada. Vamos lá, galera? Podemos continuar? Permitir. Eu vou sair e entrar de novo. Beleza, vai. Quem tiver que sair, entrar, sai e entra de novo. Vai. Mais 2 minutos. Tá? E aí eu já começo. Eu já tô aqui na aula. Oi? Oi. Quem falou? Arthur, já entrei já. Consegui. Beleza, então desliga o microfone e fica quieto aí, ó. Saudade de mim, né? Eu vou mutar aqui você, porque você tá me enchendo de saco. Tchau. Cara, eu não consigo abrir aqui o tal do reino vegetal, vocês acreditam? Caraca, cara. Qual os documentos? Pendrive. Vamos lá. Tem que achar, né? Algum lugar tem que estar essa aula. Acredito que eu perdi a aula aqui, não estou achando a aula. É para acabar, né? Não, já dou um jeito aqui. Só um pouquinho que eu já acho aqui. 2 segundos. Já vou achar aqui, ó. É essa aqui, certeza que não é essa aqui. Terceiro vegetal aqui. Essa. Todo mundo entrou? Tem mais alguém que está do lado de fora e vai precisar entrar? Não? Beleza? Achei. Agora vocês não escapam mais, hein? Achei a apresentação. Oh, vamos lá para as gimnospermas, né? E, beleza. Permitir a Lara entrar de novo. Mais alguém saiu, entrou. Vamos lá. Mais alguém. Poxa vida, tempo de se tornar um banho até você achar. Não dá tempo de tomar banho, não. Vamos lá, já vai começar. Então, boa noite a todos. Estamos iniciando a nossa aula aqui, nossa segunda aula online com o 3º ano de ensino médio do Colégio CI. Hoje nós vamos falar da continuidade sobre o reino vegetal, né, que é a nossa módulo 2, da frente Só Deus Sabe, acho que é a frente 1, né? Nós vamos falar sobre o resto das plantas. Nós começamos a falar sobre as pteridófitas e as briófitas. Agora a gente vai falar sobre a gimnosperma e a angiosperma. Vamos falar sobre esses 2 grupos de plantas. Vamos falar bem de forma geral. Eu mandei o conteúdo hoje para vocês. Mandei as videoaulas hoje sobre gimnosperma e angiosperma. Todo mundo que está aí na nossa aula, nossos 36 alunos, assistiram? Todo mundo viu as nossas videoaulas, leu o resumo, fez alguma coisa? Novidade, né, Gustavo? Temos que fazer, né? Estou vendo. Eu vou olhar lá depois, a gente sabe que eu tenho controle lá no plural para saber quem entrou e quem não entrou, né? Então, vamos lá, gente. Não adianta eu explicar se vocês tinham videoaula. É óbvio que tinha videoaula. Certo? Podemos começar então, né? Tá todo mundo sabendo, todo mundo já fez as videoaulas. Então vamos lá, nós estamos com 36 de 40 e poucos, só quase uma. Estamos com 75% de quórum hoje. Tá todo mundo aí. Quem tiver alguma dúvida durante a apresentação, faz a pergunta no chat. Você pode fazer a pergunta pelo chat. Ou abre o microfone e faz a sua pergunta, mas é para abrir um de cada vez, tá, gente? Não é para abrir 10 ao mesmo tempo e falar ao mesmo tempo, certo? Então, você entra e
faz a sua pergunta. O quadro aqui talvez caia, talvez não caia, ele não está bem fixado, ok? Mas essa semana, então, vocês sigam o nosso horário. Eu vou estar postando na próxima aula nossa, eu acho que quarta-feira, nossa próxima aula pela manhã. Eu vou estar postando de novo o conteúdo e a gente vai estar marcando. Talvez eu vou fazer uma aula ao vivo de manhã. Hoje eu entrei, eu acho que a Lorena entrou, eu não deixei ela entrar, porque era só um recadinho curto, né, que era para vocês assistirem, que a nossa aula era à noite. Eu não ia passar muita coisa, porque a Patrícia falou que não era para falar nada, deixar vocês descansar pela manhã, né? Por causa do simulado que vocês tiveram ontem, e aí eu resolvi dar aula à noite para vocês não se estressarem muito. Tá, professor, se a aula for de manhã, avisa com antecedência? Não, cara, eu não aviso com antecedência, você tem que estar entrando lá, cara. Eu vou tentar colocar no grupo aí de vocês. Tá? Se a aula for de manhã, geralmente as aulas vão ser de manhã, né? Olha o João Marcelo entrando aí, parece um fantasma, ele entra e sai. Então, fiquem atentos, vou estar postando parte da aula de manhã, a gente vai estar, principalmente as aulas pela parte da manhã, gente, eu vou estar usando essa parte da manhã para falar, introduzir o conteúdo, falar, e vou tirar as dúvidas sobre o assunto que a gente falou na aula anterior. Tá? Exercícios, dúvidas e etc. Tá? E aí, à noite, a gente dá uma aula nova, geralmente eu vou tentar fazer à noite, tentar fazer mais cedo, tá, gente? Mas vou tentar marcar de manhã, porque assim, pelo que eu percebi, muitos de vocês não estão acordando para as aulas, então não sei se é produtivo a gente fazer essa aula pela manhã, mas a partir da próxima semana nós vamos fazer essa aula pela manhã, ok? Então, você estava com saudade? Eu estava também, mais ou menos, eu já tive, né, a honra de falar com vocês na semana passada, né? O pessoal que não esteve presente, né? O pessoal que esteve presente aí, bem-vindos, né? Os alunos que entraram dessa vez. Então, nós vamos estar compartilhando a minha tela aqui para a gente começar a falar sobre gimnosperma. Vamos começar falando sobre gimnosperma e depois vamos falar sobre angiosperma. Alguém tem alguma dúvida sobre briófitas e pteridófitas antes da gente começar a gimnosperma e angiosperma? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Falar nisso, alguém colocou aqui o Paco Queiroz, estude, né? A Patrícia mandou para vocês um link para vocês se cadastrarem lá no Estude, na plataforma do Estude. Todo mundo se cadastrou? Todo mundo conseguiu entrar? Lá tem bastante coisa, bastante material. O meu não deu certo, sim, beleza. Eu vou estar usando bastante coisa lá do Estude, tá, gente? Algumas videoaulas de lá, é importante a gente estar... Eu vou entrar aqui e vou estar mostrando para vocês essas videoaulas. E também lá tem bastante exercício, né? Muito exercício, bastante. Quem não conseguiu, entre em contato, né? Entre em contato com o pessoal lá da secretaria para fazer o cadastro lá no estúdio. Tem muito material lá, tem bastante coisa legal. Dá para vocês, né? Quem quiser estudar bem, dá para estudar bem por lá, tá? Beleza, então vamos começar. Vou estar compartilhando a minha tela. Ninguém tem pergunta, eu vi aqui, ninguém perguntou nada sobre briófita e pteridófita. Então podemos? Podemos dar continuidade? Então vamos embora, tá? Então eu vou estar compartilhando aqui a minha tela para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Vamos compartilhar a minha tela. Tá todo mundo me vendo aí? Não esqueça que para me ver, vocês têm que clicar lá na minha imagem, tá? Para vocês poderem me ver. Às vezes entra automático, se não entrar, clica lá na minha imagem. Então vamos aqui com as nossas gimnospermas. Deixa eu só diminuir isso aqui para ampliar lá. Ficar maior aqui, né? Deixa eu ampliar um pouquinho aqui. Bom, vamos começar com as gimnospermas. Posso começar, então? Tá todo mundo vendo? Tá travando, tá travando. A internet ruim é assim mesmo, né? Paulo, aceita a Carol. Manda ela entrar. Tem que pedir permissão. Na hora que ela entra, eu dou permissão aqui. Vou esperar mais um minuto só. Vamos lá. O dela não está ainda. Mas aí eu não tenho o que fazer, gente. Não consigo ver os slides. Você tem que clicar no meu nome, gente. Quem está no celular, clica lá. Senão não vai ver. Tá? Tem que apertar lá no meu nome, lá na minha imagem, que vai entrar na minha tela. Está todo mundo me vendo agora? Está todo mundo me vendo? Eu estou compartilhando a minha tela do computador onde nós estamos conversando. De boa? Então, tá bom. Vamos lá. Podemos? Então, vamos lá compartilhar. Vamos começar com a gimnosperma.
Consegui, calma, não fica bravo. Não, Gabi, desculpa aí. Não estou bravo, não, gente. Só clica lá no meu nome. É que eu tenho que falar alto mesmo aqui, porque senão o som não sai direito para vocês. Ok? Vamos lá, então. Por que toda vez que eu clico aqui aparece aí? Beleza, gimnospermas. Então, continuando a revisão do reino vegetal, gimnospermas são árvores e plantas do mesmo... Ou quem que está aqui, ou fazendo pergunta? Gente, quando eu estou apresentando a tela, eu não consigo ver as perguntas, tá, gente? Tem que esperar que eu... Aí, quem quiser fazer uma pergunta, não pode escrever no chat. Aí, abre o microfone e fala, ok? Quando quiser fazer uma pergunta, quando eu estiver apresentando a tela, eu não consigo acompanhar as mensagens de vocês, tá? Então, aí eu fico sem saber se vocês estão perguntando alguma coisa. Então, abre o microfone e faz a pergunta, tá? Então, gimnospermas são as plantas superiores, são plantas bem diferentes de biriófitas e pteridófitas. Quem está com o microfone aberto? É o João Marcelo, né? Só pode, João Marcelo. Faz favor de desativar o microfone. Ok? Mais alguém? Tem pergunta? Professor, eu tenho uma dúvida. Qual é a diferença entre uma dicotiledônia e uma monocotiledônia? São todas angiospermas, Gabriel, tá? Gabriel. Eu vou estar falando, quando eu chegar lá na angiosperma, eu vou estar explicando, tá? Tá? Mas, assim, são todas angiospermas. A diferença está no tipo de semente, no tipo de folha, tá? Basicamente é isso, tá? Monocotiledônia geralmente são plantas anuais, plantas que crescem, tem um ciclo curto, né? São as plantas cultivadas, que a gente chama, na grande maioria, tá? As gramíneas, cana-de-açúcar, são plantas que crescem rápido, se reproduzem e morrem. E as angiospermas são plantas que ficam pernene. Mas existem outras diferenças que eu vou estar mostrando para vocês depois, tá? Então, vou voltar lá para a minha tela. Então, só para relembrar, se precisar fazer a pergunta, abre e pergunta, porque quando eu estiver compartilhando a tela, eu não consigo ver as perguntas de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, eita, angiospermas. Cadê aqui? Nós estamos aqui, né? Cadê? Que pariu, cara, isso aqui, ó. Aí, pronto. Tá todo mundo vendo, né? Então, as gimnospermas são plantas chamadas de espermatófitas, plantas que crescem muito, são as maiores plantas do planeta, as mais antigas, tá? Nós temos plantas aí datadas de mais de 3 mil anos e plantas acima dos 150 metros de altura, que são as grandes sequoias, tá? São chamadas também de coníferas porque sua copa é em forma de cone, fora a araucária brasiliense e os ciprestes, né? Todas as outras plantas são de grande porte, tá? O que eu tenho que entender aqui são as características gerais e o ciclo reprodutivo, que é a fase esporofítica e a fase gametofítica, ok? Então, vamos passar aqui. Curiosidade, né? Qual é a maior árvore do mundo? São as sequoias, são as gimnospermas. Observe o tamanho, né, das árvores perto da pessoa, são as árvores mais antigas e mais velhas. Ultrapassam 150 metros de altura e passam de 3 mil anos. A média, né, dessas árvores, geralmente elas são encontradas no hemisfério norte, né, na América do Norte. Temos alguns parques, né, muito famosos que tem muitas sequoias. Aí, ó, fotos das sequoias, né? O que caracteriza as sequoias? Qual é a diferença da gimnosperma para pteridófita e para briófita? Basicamente, tá? A Mariana está querendo entrar aqui, eu estou permitindo mais um entrar. Opa, estamos com 41 alunos, ó, quase sala lotada. Qual a diferença básica entre pteridófita e gimnosperma? A diferença básica é que as gimnosperma e as angiospermas, elas têm um órgão produtor de esporos. Tem a flor, ok? Pteridófita e briófita, quem produz os esporos é a folha. Das gimnosperma e das angiospermas são flores. Na gimnosperma é uma flor falsa que a gente chama de estróbilo. Enquanto na angiosperma é a flor verdadeira, que tem pétalas, sépalas, que é colorida, tá? Mas assim, então o que a gente tem? A planta adulta é a fase esporofítica.
Toda planta adulta, como nas pteridófitas, é a fase esporofítica. Elas vão produzir esporos. Aonde que elas vão produzir esporos? Elas vão produzir esporos nessas flores, tá? Nesse órgão reprodutor. Então, a gente chama briófita e pteridófita de criptógamas, plantas sem órgão reprodutor. E nós chamamos gimnosperma e angiosperma de fanerógamas, plantas que têm aparelho reprodutor. E esse aparelho reprodutor é a flor, ok? Qual é a flor das gimnospermas? Vou compartilhar de novo aqui com vocês. Deixa eu fechar uns slides aqui para facilitar a minha vida. Vamos fechar aqui os slides. Aqui. A flor, no caso das gimnospermas, a flor é essa... O que está acontecendo aqui? Vamos voltar de novo. A flor é essa estrutura aqui, ó, seca, que a gente chama de estróbilo ou pinha. Eu tenho o estróbilo masculino, que fabrica o esporo masculino, não é gameta masculina, é esporo masculino, e eu tenho o estróbilo feminino, que produz o esporo feminino. Ok? E aí, no caso das gimnospermas, nós não temos fruto. O resultado da flor gera uma semente. Tá? Essa flor seca, que é chamada de falsa flor, que é chamada de pinha ou estróbilo, no final da sua reprodução gera uma semente. Não tem fruto. Enquanto a angiosperma gera um fruto e depois gera a semente. Ok? Todo mundo entendeu? Alguém não entendeu essa diferença básica? Então, gimnospermas são plantas imensas, árvores gigantescas, árvores velhas, tem raiz, caule e folha. Tem uma flor, que é uma flor seca, que é chamada de estróbilo. E nós temos a semente, não tem fruto. Essa é uma característica importante. E dessas árvores, nós utilizamos a madeira. Nós consumimos a semente. No caso, a semente mais conhecida é o pinhão, sul do Brasil, tá? Então, a pinha é a flor falsa, isso, e depois ela vai virar a semente. Isso aí, Tayana. Exatamente isso. Então, a flor é a flor seca, que a gente chama de pinha ou estróbilo. Lembrando que essas plantas são dioicas, de sexos separados. Quase que 90% delas são de sexo separado. Então, eu vou ter uma planta macho, que produz só a flor masculina, e uma planta fêmea, que produz somente a flor feminina. Ok? Todo mundo entendeu? Vamos passar. O pinhão é a semente. Isso mesmo, Lorena. O pinhão é a semente. Pinha é a flor, pinhão é a semente, tá? Vamos continuar. Vou compartilhar lá. Então, essa é uma característica das gimnospermas. Bom, aqui são exemplos, né? As cicas, os ciprestes, os pinos, que são os pinheiros, né? Aí nós temos o pinheiro do Paraná e a sequoia gigante. E aqui nós temos a foto da feminina, que está na parte superior, a flor feminina, aqui que a pinha feminina ela é mais aberta. E aqui embaixo o pendão, que é a pinha masculina, bem pequenininha, tá? Característica básica, o que eu tenho que entender aqui, alguns exemplos de estróbilos, de acordo com as plantas, né? São diversos tipos. Geralmente eles são secos, assim, tá? O que me interessa é essas características gerais aqui, ó. Então, as gimnospermas são plantas vasculares, tá? Por isso são plantas de grande porte. Então, tem vasos condutores, tem tecidos de sustentação, tem raiz, caule, folhas, estróbilos, que é a flor e semente. Lembrar que o estróbilo é a flor rudimentar, é a flor seca ou falsa flor, é onde vai se encontrar os ovários, onde vai acontecer a fecundação, e não tem a produção de frutos, tá? Então, nós temos os gametas, são produzidos nos estróbilos, tanto masculino quanto feminino, mas eles são alojados em estruturas que são chamadas de esporos. Aqui o esporo, ele carrega células que vão dar origem aos gametas, tá? No caso do esporo masculino é o grão de pólen. Dentro do grão de pólen nós vamos ter as células masculinas que vão formar o gameta masculino. E na fêmea, na planta feminina, nós temos o estróbilo feminino, que a gente vai chamar
de ovário, lá no ovário, eu vou ter o megaesporo, e esse megaesporo vai dar origem ao gameta feminino, que é a oosfera. Ok? Então, nós não temos fruto, nós temos a semente no final do processo. Ok? Se você tem alguma pergunta aqui, então eu vou estar sempre entrando e saindo para ver. Calma aí. Lorena, por que não tem fruto? Porque nua, é exatamente isso, Lorena, é porque não tem fruto, tá? A semente fica exposta sem ser armazenada dentro de um fruto. Não entendi, não entendi. Espera ele se slide perguntar, abre o microfone, Duda. Fala, Bucater, qual é a dúvida? Por que nua? Nua é porque a sua flor vai gerar a semente desprovida do fruto. Quando não tem fruto, a gente chama de semente nua. Semente que não está armazenada dentro de um fruto. Ela fica exposta, fica visível. Tá? Então, a semente está sempre visível. Consegui responder a sua pergunta aí? Semente nua porque não tem fruto, ok? Beleza? Posso continuar? Alguma pergunta? Posso dar continuidade? Posso continuar? Agora a parte mais importante, tá, gente? Agora vocês têm que entender que é a parte mais importante, que é o ciclo reprodutivo. Tá? Eu falei das características gerais, o que tem que entender é o ciclo reprodutivo, ok? Então vamos lá. Próximo, ciclo reprodutivo das gimnospermas. É muito parecido com o das angiospermas, ok? Então eu tenho a planta adulta, é esporófita, ela é a fase esporofítica. Por quê? Ela produz os estróbilos. Estróbilos são as flores, tanto masculina quanto feminina, que a gente chama de flor seca ou pinha. Dentro dessa flor vai acontecer a produção dos esporos. Ok? E aí, depois, dentro dessa própria flor, vai acontecer a fase gametofítica. E aí, a fase gametofítica vai resultar num embrião, na semente, quando ele cai no solo, ele germina e assim sucessivamente, tá? O que interessa está aqui, ó, tá? Então, a planta adulta produz os estróbilos. Dentro dos estróbilos, nós vamos ter a produção dos esporos. Ok? Então, vamos aqui. Então, a fase esporofítica é quando ocorre a produção da flor seca, do estróbilo. Então, quando a planta começa a produzir os estróbilos, inicia a fase esporofítica. Dentro do estróbilo masculino vai acontecer uma coisa, dentro do estróbilo feminino vai acontecer outra coisa. Quais são essas coisas? Produção de esporos. Ok? Então, lá no estróbilo masculino, que é a flor masculina, eu vou fazer aqui no quadro, tá? Então, eu tenho a flor masculina, que é esse pendão aqui, e a flor feminina, que é mais arredondada. Ok? Tá um desenho maravilhoso aqui, tá? Vocês estão vendo aí. Então, esses são os estróbilos. Tem o estróbilo masculino e tem o estróbilo feminino, que a gente chama de pinha. Ok? Obrigado pelo desenho lindo. Ó, tá maravilhoso, tá lindo. Ok? O que que ocorre? Tanto aqui quanto aqui vai acontecer a produção de esporos. Certo? Esporos. Na parte masculina, o esporo chama-se grão de pólen. Todo mundo entendeu? Então, o esporo masculino é o grão de pólen. Esse grão de pólen é o esporo masculino. Ok? Na parte feminina, na base de cada entrada aqui, ó, eu vou ter um ovário. Dentro desse ovário, eu vou ver a produção do esporo feminino. O nome do esporo feminino chama-se megacariócito.
Ô, mega cariócito, estou viajando aqui. Não. Mega esporo. Estou já confundindo aqui. Mega esporo. Tá? Tanto que o grão de pólen, vocês podem encontrar em algumas literaturas como microesporo. Tá? Então, eu tenho grão de pólen, que é o esporo masculino, e eu tenho megaesporo, que é o grão de pólen feminino, que fica dentro do ovário. Ginosporo é o ovário feminino. É onde vai ocorrer a fabricação desse megaesporo feminino. Tá? Então, ginosporo é o nome do ovário das gimnospermas. Ok? Até aqui todo mundo entendeu? Todo mundo conseguiu entender? Posso continuar? Beleza, vamos lá. Todo mundo entendeu? Então, eu vou voltar aqui na apresentação, ó. Na apresentação. Então, planta masculina, o cone produz os esporos, parte feminina vai produzir o megaesporo, ok? Deixa eu compartilhar um outro slide aqui, ó. Então, a pinha, ó. Deixa eu ampliar melhor aqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar a tela toda aqui, ó. Então, a fase, ó, esporófito é a planta. Quando ela produz o esporângio, o que seria o esporângio? O esporângio é a pinha, e aí a gente chama de microsporófilo, o masculino, mega esporófito, o feminino. Ok? Dentro de cada um desses aqui, a gente chama de mega esporófito, vai acontecer um mega esporócito, um mega esporângio para a produção do mega esporo. Enquanto no microesporo vai acontecer a fabricação do grão de pólen. Eu vou voltar aqui e vou desenhar aqui no meu quadro para facilitar o entendimento, tá? Então, eu vou apagar aqui. Esse meu apagador está pior. Vou comprar, né, material novo, tá? Vamos lá. Bom, presta atenção. O cone, que é o gameta masculino aqui, vai produzir o grão de pólen. O grão de pólen é uma estrutura, aqui o grão de pólen, é uma estrutura que é composta de dois núcleos, um núcleo que a gente chama de núcleo vegetativo e o núcleo que a gente chama de núcleo reprodutivo. O grão de esporo, ele é o esporófito, ele é o esporo, tá? Ele tem ainda duas asas que são chamadas de aletas, que são essa aqui e essa aqui. Por quê? Essas aletas, elas têm a função de serem transportadas pelo ar. Gimnosperma, nós temos que ter o esporo masculino, que é o grão de pólen, sendo transportado até a flor feminina. Esse transporte a gente chama de o quê? Chamamos de polinização. A polinização das gimnospermas é 100% pelo vento. 100% pelo vento. Então, como é 100% pelo vento, essas duas aletas ou asas servem para que o vento ajude a transportar o esporo, que é o grão de pólen, tá? Até a flor feminina. Ok? Nesse caso, aqui dentro desse esporo, que é o grão de pólen, eu tenho dois núcleos, um vegetativo e o outro reprodutivo. O que interessa é que cada um desses núcleos vai ter uma função na fase gametofítica da reprodução, tá? Então, isso aqui é um esporo, não são gametas. Isso aqui é um esporo, está transportando esses dois núcleos
que esses núcleos é que vão se transformar nos gametas masculinos lá na flor feminina. Ok? Todo mundo conseguiu entender? Todo mundo entendeu? Ok. Uma vez que houve a polinização, que isso aqui chegou na flor feminina, vou apagar aqui, ok? Vamos fazer um desenho bem tranquilo aqui. Na próxima semana eu vou estar aqui com a mesa digitalizadora, desenho tudo na tela do computador, vai ficar mais rápido do que ficar desenhando aqui no quadro, tá, gente? Mas por enquanto vamos usar o quadro. Então eu tenho a flor feminina aqui, ó, que ela é maior, ela tem essas aberturas. No final de cada abertura, eu tenho o ovário, tá? Pensem que essa estrutura é o ovário, que a gente chama de megaesporângio, porque dentro desse ovário eu vou ter o megaesporo, que é o esporo feminino. Ok? Dentro dessa estrutura, que é o ovário, eu vou fazer o ovário maior aqui, ó, tá? Eu vou fazer essa estrutura aqui. O ovário, ele tem essa estrutura aqui, ó, tá? Aqui dentro eu tenho uma célula gigante, que é uma célula chamada de megaesporo, ok? Isso tudo está sendo fabricado na fase esporofítica. Quando a planta está produzindo a flor, ela já faz a produção do megaesporo, que fica aguardando o grão de pólen chegar até ele. Ok? Quando a flor está pronta, quer dizer que dentro do ovário aqui, ó, do nosso megaesporângio, nós vamos ter o megaesporo. Quer dizer que a flor feminina está madura quando o esporo feminino está pronto, que é chamado de megaesporo. A flor masculina fica pronta quando o grão de pólen fica pronto. Quando ele começa a ser liberado, que o vento vai polinizar a flor, quer dizer que a flor masculina ficou pronta. Quando o esporo, que é o grão de pólen masculino, está pronto, acabou a fase esporofítica. Quando o megaesporo está pronto, acabou a fase esporofítica da flor feminina. Todo mundo conseguiu entender? Então eu tenho aqui, ó, a fase esporofítica inicia quando há a fabricação do esporângio, que é o estróbilo masculino e feminino. Dentro de cada estróbilo acontece o quê? A fabricação de esporos. Lembrando que esses esporos são fabricados por meiose. Ok? Então, todos esses esporos, que é o grão de pólen e o megaesporângio, são fabricados na fase esporofítica por meiose. Ana Beatriz, megaesporo é a mesma coisa que megastróbilo? Não. Megaestróbilo é a flor. Ok? Megaesporo é o esporo dentro do ovário. Tá? Bom, aqui é uma parte importante. Ok? Acabou a fase esporofítica quando as duas flores produziram seus esporos. Fala. Quem que tá chamando aí? Aí me cuidou por um dia. Caralho, deve ficar achando horrorosa. Quem? O Diogo tá falando. É. Porque... É que tá com o microfone aberto. Pode ser a Bucater, né? Bom, voltando aqui, ó. Isso aqui, fase esporofítica, ok? Da fase esporofítica, nós vamos iniciar a fase gametofítica. A fase gametofítica acontece quando o grão de pólen ele cai aqui dentro daquelas fissuras da flor feminina. Tá? Então, o que ocorre aqui? Quando o grão de pólen que veio trazido pelo vento, ele cai aqui, então ele vai cair exatamente aqui em cima.
no final desse tubo aqui, que está aqui na abertura, vai cair o grão de pólen. Então, quando os esporos masculinos vão cair aqui, inicia-se a fase gametofítica. Ok? Então, a fase gametofítica, deixa eu apagar aqui rapidinho. Tá? Fase gametofítica. Eu tenho aqui, ó, o ovário. Na ponta do ovário eu tenho o meu grão de pólen. Lembrando que o grão de pólen tem 2 núcleos. E aqui eu tenho o megaesporo. Ok? Então, grão de pólen, tubo, ovário, megaesporo. Até aqui todo mundo entendeu? Vamos continuar. Fase gametofítica. Lembra? Aqui em cima eu tenho o núcleo reprodutivo e eu tenho o núcleo vegetativo. Certo? A fase gametofítica ocorre quando o núcleo vegetativo começa a digerir esse canal até chegar ao esporo feminino. Ok? Isso aqui chama-se fabricação do tubo polínico. Quem faz isso? Núcleo vegetativo do grão de pólen. Quando ele inicia a fabricação desse tubo polínico, esta célula aqui, ó, que é o megaesporo, vai sofrer mitose e vai virar o gameta feminino, que é a oosfera. Todo mundo entendeu? Então, quando o núcleo vegetativo formar o tubo polínico em direção ao megaesporo, o megaesporo automaticamente entra em mitose e vira o gameta feminino, que é a oosfera. Lembrando ali, Guilherme, que tanto o esporo masculino quanto o esporo feminino já são haploides. Eles já sofreram meiose para serem fabricados. Agora vai sofrer mitose para fabricar os gametas. É só uma mudança de nome, tá? Então vai sofrer mitose, vai se dividir e vai virar a oosfera, que é o gameta feminino. Aonde que entram os gametas masculinos? Os gametas masculinos vêm do núcleo reprodutivo. O núcleo reprodutivo vai descer pelo tubo polínico e vai sofrer mitose e vai virar núcleo espermático. O núcleo espermático é o gameta masculino. Tá? Então, prestem bem atenção. Quando fabrica o tubo polínico, o megaesporo sofre mitose e vira a oosfera, que é o gameta feminino. Núcleo reprodutivo desce pelo tubo polínico, sofre mitose e vira núcleo espermático. Aqui vira 2 núcleos espermáticos. Aqui vira oosfera e forma uma outra célula que é chamada de núcleo polar. Certo? Vamos recapitular a fase gametofítica, então. Fase gametofítica. Vamos compartilhar aqui os slides. Então, grão de pólen foi fabricado, ele foi transportado pelo vento, caiu aqui dentro da parte feminina. Aqui é a parte feminina. Então, o grão de pólen caiu aqui, fabricou o tubo polínico. Nesse período, há uma transformação, certo? Então, eu tenho tubo polínico fabricado pelo núcleo vegetativo. Nesse momento, o megaesporo sofre mitose, vira oosfera em núcleo polar. Núcleo reprodutivo desce pelo tubo polínico, sofre mitose e vira 2 núcleos espermáticos. Isso é a fase gametofítica. Tudo é por mitose.
Para a gente terminar essa parte aqui, claro que depois eu vou estar explicando para vocês de novo, tá? Para terminar, núcleo espermático são 2. São 2 células, tá? Vou fazer aqui ó, um flagelinho, são os gametas masculinos. Aqui embaixo, oosfera, núcleo polar. Núcleo polar, menor. Aqui é o núcleo, a oosfera e o núcleo polar. Ok? Todo mundo entendeu? Isso aqui é fabricado na fase gametofítica. Quando há a fabricação do tubo polínico, isso aqui é fabricado pelo núcleo reprodutivo, isso aqui é fabricado pelo megaesporo. Até aqui, alguma dúvida? Tá? Bom, para terminar a fase gametofítica, precisa acontecer a fecundação. O que é a fecundação? Fecundação. Um núcleo espermático vai fecundar a oosfera. Um núcleo espermático vai fecundar um núcleo polar. É uma fecundação dupla. Certo? Um núcleo espermático fecunda a oosfera, o outro núcleo espermático fecunda o núcleo polar. Ok? Dessa fecundação aqui, ó, vai resultar o embrião. Aí o embrião é 2N. E essa fecundação aqui vai fabricar a semente. Que são os cotilédones, as estruturas de proteção do embrião. Então, vou repetir. Fase gametofítica acaba com a dupla fecundação. Um núcleo espermático fecunda a oosfera e dá origem ao embrião 2N. Um núcleo espermático fecunda o núcleo polar, que dá origem à semente. Geralmente, aqui nos núcleos polares, geralmente são 2 ou 3 núcleos polares, tá? E aí, geralmente, a semente ela é triploide, tetraploide e etc. Que é núcleo polar? Núcleo polar é uma célula resultado da divisão mitótica do megaesporo. Tá? Quando o megaesporo ele se divide em 2 células na mitose, uma vira a oosfera e a outra vira um núcleo polar. Aí elas vão se dividir de novo. Vai dar origem a uma oosfera e mais um núcleo polar. Tá? Então, é da divisão do megaesporo, surge um núcleo polar e uma oosfera. A oosfera é o gameta, o núcleo polar é uma célula que vai dar origem à semente quando houver a fecundação. Mais alguma dúvida aqui? Alguém não entendeu? Alguém não entendeu o ciclo esporofítico e o ciclo gametofítico das gimnospermas? Pergunta aí agora, faz a pergunta, eu vou interromper o compartilhamento aqui. Perguntem. Alguém tem alguma dúvida? Alguém não entendeu? Então, gimnosperma, plantas de grande porte, são fanerógamas porque fabricam a flor masculina e a flor feminina, que são chamadas de estróbilo. Tem raiz, caule, folha, estróbilo e semente, não tem fruto. São árvores de grande porte. As flores são chamadas de flores secas e as sementes são 2 porque não tem fruto. Planta adulta, fase esporofítica. Quando ela fabrica as flores, é a fase esporofítica. Dentro da flor masculina vai fabricar o grão de pólen, que é o esporo masculino. Dentro da flor feminina vai fabricar o megaesporo, que é o esporo feminino. Quando terminar os dois estiverem prontos, acaba a fase esporofítica. Inicia-se a fase gametofítica quando o grão de pólen chega até a flor feminina. Núcleo vegetativo fabrica o tubo polínico em direção à célula feminina. Megaesporo se divide por mitose e fabrica a oosfera e o núcleo polar. Núcleo reprodutivo desce, se divide por mitose e fabrica 2 núcleos espermáticos.
gameta masculino, gameta feminino. Fecundação dupla, um núcleo espermático com uma oosfera da origem ao embrião, 2N. Um núcleo espermático com os núcleos polares da origem à semente, geralmente ele é triploide, 3N. E aí você tem a semente dentro dela, o embrião. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Ficou claro? Quem aqui não entendeu, faz a pergunta, ou cale-se para sempre. Pode perguntar aqui via chat, ou abrir o microfone e pergunta. Como é um assunto bem complexo, como é um assunto bem demorado, e agora nas angiospermas, tem a flor, certo? Tem as partes da flor, onde é que vai ocorrer cada uma dessas. Eu vou deixar para fazer a aula das angiospermas numa próxima aula. Possivelmente na quarta-feira eu faço essa aula sobre as angiospermas, tá? A formação do núcleo polar e da oosfera é por meiose. A formação do núcleo polar e da oosfera é por mitose. Mitose. O que vai acontecer com o 3N? O 3N vai dar origem aos cotilédones, que são estruturas de nutrição e proteção do embrião. Vão dar origem à semente, tá? Que vai ser a casca, a amêndoa, e dentro da amêndoa vai ter o embrião. Então, aquela casca e a amêndoa, que são os cotilédones, essa estrutura 3N. E o embrião é a estrutura 2N. Então, uma deu origem à fecundação do núcleo espermático da oosfera, e as outras, a 3N deu origem a um núcleo espermático e os núcleos polares depois. Consegui responder, Rian? Mais alguma pergunta? Alguém viu as videoaulas, teve alguma dificuldade, quer saber alguma coisa? Das gimnospermas, gente, por favor. A angiosperma, eu vou passar na próxima aula, porque não vai dar tempo, já estamos aqui há quase 1 hora dando aula. É 60 minutos, nós começamos aí às 8h30, já estamos aqui nas 9h30 já, tá? Então, não vai dar tempo de falar sobre as angiospermas, são assuntos bem complexos. A angiosperma vai ficar mais fácil, tá? Porque a gente vai falar da flor e essas fases aqui fica mais fácil de entender. Ok? Se ninguém tem mais uma pergunta, vou esperar mais alguém fazer alguma pergunta, senão a gente vai encerrar a nossa aula de hoje. Essa aula vai ficar gravada, eu vou estar subindo essa aula lá para o plural, e aí vocês podem estar assistindo depois, tirando dúvida, etc. Lembrem, gente, de assistir as videoaulas, ler o resumo, vai na sua apostila, lê a sua apostila, formula as perguntas já que você ficou com dúvida, anota no papel, e quando nós tiver a nossa aula ao vivo, vocês vêm e fazem as perguntas, fica mais fácil de eu responder, tá? Lembrando que a gente ainda está meio com dificuldade, o quadro ainda não está ideal, tá, gente? A hora que eu tiver com nossa mesa digitalizadora, eu faço tudo na tela, vai ficar mais fácil, tá? E aí a gente vai estar explicando. Se ninguém tem nenhuma pergunta, eu vou me despedindo aqui por todo mundo. Boa noite a todo mundo. Eu vou disponibilizar esse slide para vocês também junto com essa aula gravada, tá? Para vocês poderem ler e assistirem, tá? Todo mundo aí vai dormir tranquilo e amanhã ou na quarta-feira a gente continua com a nossa aula sobre angiosperma. Falou? Um abraço a todos e até a próxima aula.